Sabias que houve um português que começou a sua vida a tentar casar com a prima e acabou a ser um dos salteadores mais famosos do século XIX? Pois é, esta é a história de José do Telhado, um jogador de pau. José nasceu em 1816, em Castelões de Rocezinhos, no concelho de Penafiel. Era filho de Joaquim de Matos e Maria Lentina. Mas há um detalhe curioso. A família tinha a única casa com telhado de telhas da aldeia, enquanto todas as outras eram cobertas de colmo. Foi daí que surgiu o apelido, José do Telhado. E atenção, o seu pai não era um cidadão qualquer. Joaquim do Telhado, como era conhecido, tinha fama de capitão de ladrões e de valente contra os franceses. E contra outros ladrões, claro. Um homem que, dizem as crónicas, resolvia problemas com armas antes de resolver com palavras. Ora, o nosso herói José, ainda com apenas 14 anos, parte para o lugar da Sobreira. Lá, queria aprender um ofício e, quem sabe, conquistar o coração da prima. Aprendeu o ofício do tio, chamado Lentine, sim, um francês, que trabalhava como castrador. E como todos sabemos, aprender um ofício podia ser a porta para a vida adulta. Mas José queria mesmo era casar. Aos 19 anos pediu a mão da prima. O tio recusou, afinal José era pobre. Sem se deixar abater, José parte para Lisboa à procura da sorte. Algum tempo depois regressa à Sobreira e consegue finalmente casar com a sua amada. Mas a vida não ia ser simples, e aqui começa a verdadeira aventura. O primeiro assalto de José foi motivado pelo desespero. A sua família não tinha nada para comer. Escolheu um lavrador que, coitado, entregou tudo o que tinha em troca da vida. José, mais tarde, arrependeu-se. Não era fácil ser salteador, pelo menos quando se roubava gente humilde. Em 1849, forma-se a primeira quadrilha de José do Telhado. Ele substitui outro salteador já conhecido, Custódio Bocanegra. No bando entraram nomes curiosos: o Avarento, o Veterano, o Tira-Vidas, a Girafa, o Sancho Pacato, José Pequeno, o Mói-Tudo, José Simões e até o próprio irmão do chefe, Joaquim do Telhado. Curiosamente, antes de se tornar lendário, o bando já tinha tentado assaltar a casa de Cadeado em 1842. Sem sucesso. Mas a persistência traz frutos. Em janeiro de 1852, o bando assalta o solar do Carrapatel. Consegue que a proprietária lhes entregue um saque considerável, 200 mil reis e todo o ouro e prata que possuíam, incluindo o da filha da senhora. Queriam ainda encontrar o tesouro do falecido proprietário. Arrombaram portas, remexeram escrivaninhas e encheram 4 sacos de dinheiro. Depois, subiram a serra e dividiram o saque junto à Cruz de Montedeiras, hoje conhecida como Cruzeiro das Partilhas. Mas a fama e os inimigos chegaram. José Pequeno e Joaquim do Telhado, sim, o irmão, denunciam-no ao administrador de Marco de Canaveses. José planeia fugir para o Brasil, mas antes vinga-se de José Pequeno, numa luta que termina de forma bastante dramática. José corta a língua do delator. A captura acontece em 31 de março de 1859, quando José está a bordo da barca Oliveira, pronta para Rio de Janeiro. Entra na cadeia da relação, no Porto, onde conhece ninguém menos que Camilo Castelo Branco. Com a ajuda de um advogado talentoso, consegue escapar à pena de morte e é desterrado para a África. Mas não ficaria por lá muito tempo. Foge da prisão em Angola. Depois de tantas aventuras, José Teixeira da Silva, como passou a chamar-se, recomeça a vida como agricultor. Torna-se um homem respeitado, amado pela família e amigos. Morre de varíola em 1875. Os amigos constroem-lhe a sepultura em tijolo burro, com um telhado e uma inscrição simples: aqui jaz José do Telhado. E assim termina a vida de um homem que, entre amores, saques, varapaus e fugas audaciosas, passou da pobreza ao mito. José do Telhado não foi apenas um salteador, foi alguém que encarnou, como poucos, a complexidade de viver num Portugal do século XIX.
No fim, talvez a maior lição desta história seja que a vida pode ser uma aventura cheia de reviravoltas e que, às vezes, um homem com um telhado de telhas e um pau na mão pode tornar-se uma lenda.